Vocês estão lembrados quando nós começamos a fazer a Copa do Mundo, a quantidade de denúncias de corrupção nos estádios na Copa do Mundo, e muita gente inventou aí os jogos da direita mesmo, e Deus é justo. Nós tomamos de 7-1 naquela Copa do Mundo da Alemanha, sabe? Já que é para castigar, vamos castigar. Eu vou bem de pertinho pro galera se assustar. Bom dia, pessoal, pra você que me acompanha aqui todos os dias às 9 da manhã. Então, se você chegou primeiro, já deixa seu like pra fortalecer o vídeo. E eu vou até mostrar a minha meia, porque eu sei que você deixou seu like. Só pra eu passar vergonha aqui pra vocês, ó, super hétero. E no vídeo de hoje, nós vamos falar dois temas muito quentes. E um deles aqui eu não posso nem aprofundar muito. Nós vamos falar de Lula sendo mais uma vez senil em entrevista. E nós vamos falar de Alexandre de... Eu vou nem falar o nome dele completo, porque vai que o STF tá monitorando já os conteúdos sobre o STF. Então, melhor não falar o nome dele completo. E qual é a polêmica da vez? Fica aqui no vídeo que você vai acompanhar e eu quero que você deixe a sua opinião sobre isso. Vocês estão lembrados quando nós começamos a fazer a Copa do Mundo, a quantidade de denúncias de corrupção nos estádios na Copa do Mundo, e muita gente inventou aí os jogos da direita mesmo, sabe? Tudo tem que ser padrão FIFA, porque o Brasil tem que dar saúde padrão FIFA, o Brasil tem que dar no seu lugar padrão FIFA, na tentativa de desmoralizar a Copa do Mundo. E Deus é justo. Nós tomamos de 7-1 naquela Copa do Mundo da Alemanha, sabe? Já que é para castigar, vamos castigar. Gente, olha só que vagabundo, velho. Olha só que vagabundo. Sabe o que o Lula tá dizendo pra você? Ele tá dizendo o seguinte: as pessoas que criticaram o governo do PT sobre todos os ilícitos que estavam aparecendo nos processos de licitações, mostrando claros indícios de corrupção, e além das cobranças que o povo tava fazendo, inclusive você tava fazendo, para que o Brasil tivesse uma educação de qualidade padrão FIFA e para que o Brasil tivesse também uma saúde de qualidade padrão FIFA. Essa logo padrão FIFA ficou reconhecida porque os gastos na Copa do Mundo foram exorbitantes. E a justificativa do governo era que tudo tinha que ser feito no padrão FIFA. Por isso, o gasto excessivo de dinheiro público. E para além disso, vocês vão lembrar que muitas obras da Copa do Mundo não foram finalizadas. E olha que já se foram 10 anos, uma década inteira. Então o Lula tá falando o seguinte: em 2014, você que reclamou do PT sobre suposto esquema de corrupção e os esquemas de corrupção que realmente aconteceram, você que cobrou educação de qualidade, você que cobrou saúde de qualidade e você que tava colocando azar no Brasil, você é o culpado do Brasil ter levado 7-1 da Alemanha. Sim, você que cobrou isso. Até porque o próprio Lula falou que ele é a alma mais honesta desse Brasil, não é mesmo? Então ele realmente incorpora isso e vem aqui falar essa pataquada de merda do cacete que ele falou aqui nessa entrevista. E não só isso, o Lula é tão canalha que ele ainda tem a audácia de falar que Deus deu um castigo pro povo brasileiro porque o povo brasileiro estava questionando o governo do PT e estava questionando o governo Lula. Aí você vai falar, mas era o governo Dilma. Pessoal, era o governo Lula. Dilma era um poste, quem administrava o Brasil era o Lula. Todo mundo sabe disso, isso aí é entendido pra todo mundo. Se você não entendeu esse game ainda, cara, volta umas casinhas aí que você precisa entender como funciona o jogo de verdade no Brasil. E Deus é justo. E essa jogada de colocar Deus pra aquela plateia ali, ele quer simplesmente passar a imagem de que Deus, na verdade, na sua autossoberania, está junto com o PT porque o PT é um partido decente. Só que não. Mas não para por aí. Ontem ele realmente estava no cio para falar tudo que ele queria falar. Vamos reagir aqui mais um corte dele. Com o falso argumento de combater a corrupção, a Operação Lava Jato mirava, na verdade, o desmonte e a privatização da Petrobras. Lula, seu vagabundo, com falso argumento de combater a corrupção, não houve caso consumado então na Lava Jato. Não houve condenação e não houve ninguém devolvendo dinheiro aos cofres públicos. Não houve isso. Você não foi preso. Tudo isso foi mera fantasia que o Brasil passou por um período, é isso? A Operação Lava Jato mirava, na verdade, o desmonte e a privatização da Petrobras. E outra coisa, desmonte da Petrobras, sabe o que a Lava Jato fez? Tirou os vagabundos que estavam roubando dinheiro público da Petrobras, que vocês do Partido dos Trabalhadores ficavam fazendo um acordão lá, fazendo rodízio de vagabundo que estava tomando a diretoria junto com dirigentes do PT, ficavam saqueando a Petrobras. Aí você vem falar que a Lava Jato, com falsos argumentos, desmontaram a Petrobras para tentar privatizar a Petrobras. Lula, cara, você é um vagabundo mentiroso, apenas. Se o objetivo fosse, de fato, combater a corrupção, que se punisse os corruptos, deixando intacto o patrimônio do nosso povo. Os culpados foram punidos, inclusive você foi punido. Qual a punição a Lava Jato deu para a Petrobras? Quem quebrou as pernas da Petrobras foram exatamente os agentes que estavam cometendo crimes nela. Ou seja, vocês quebraram a Lava Jato. Vocês são os vagabundos nessa história. O feito não foi isso. O que foi feito foi uma tentativa de destruir a imagem da empresa,
a imagem, porque uma imagem vale um preço tanto quanto o produto que a empresa produz. E eu quero dizer para vocês, companheiros, embora eu nunca fui petroleiro, eu muitas vezes chorei. Não foi petroleiro não, mas o PT estava envolvido no petrolão, não é mesmo? Que basicamente dá do mesmo. E novamente, quem desvalorizou a imagem da Petrobras, quem tirou o valor da Petrobras, foram os escândalos de corrupção que vocês cometeram. Por que vocês não pensaram nisso antes de usar o doleiro e o CEF para ficar lavando grana? Hein? Por que vocês não pensaram antes em ficar indicando presidente da Petrobras para ficar fazendo caixa 2? Por que vocês não pensaram nisso antes? Vocês que desvalorizaram a Petrobras. Vocês são os agentes culpados dessa história. Não tente reescrever a história, porque hoje, Lula, felizmente para a população, hoje nós temos redes sociais e caras como eu que podem falar verdades aqui, ainda podem falar verdades em frente a uma câmera. Por mais que estejam tentando fazer com que isso também não seja mais possível. Mas hoje ainda é possível e hoje a gente pode mostrar para as pessoas que tudo que você fez foi o que corroborou para que a Petrobras tivesse passado pelo que passou e corroborou para que o Brasil se tornasse um país, na verdade, uma república de bananas. Porque o seu partido e você, seu velho vagabundo, vocês acabaram com tudo. Pela imprensa. Vocês, camisas amarelas da Petrobras, sendo chamados de corrupto em restaurante aqui no Rio de Janeiro por aqueles que achavam que a Petrobras tinha sido um antro de corrupção. E aí se dizia, não, porque o remédio está caro por causa da corrupção da Petrobras, a gasolina está cara por causa da corrupção da Petrobras, a saúde não funciona por causa da corrupção da Petrobras. Tudo isso, não com o objetivo de combater a corrupção, mas destruir uma empresa que tem no coração do povo brasileiro o símbolo maior de soberania do nosso país. Vocês entenderam por que eles querem passar o PL 2630 das fake news, de regulamentação da mídia? Para que o Lula ele venha dar uma declaração dessa, a Globo coloque lá estampada no Jornal Nacional e você e o pai de família tomem isso como verdade, mesmo vocês sabendo que isso não é verdade. Então sempre que pautas como essa, que regulamentem a mídia e coloquem amarras de pessoas como eu, que tem a sua voz para dar aqui para vocês, sempre que tiver projetos nesse sentido, nós devemos combater e vocês que estão aí do outro lado, vocês têm que ser a maior força nas redes. Porque é por conta de vocês que esse projeto não passou e é por conta de vocês que esse país ainda continua de pé. Porque nós somos a resistência moral desse país. E falando em resistência moral e falando também sobre regulamentação, vocês viram que o Alexandre de Moraes fez uma jogada aí que ele recuou. Mas por que ele recuou? Vocês vão entender aqui porque ele recuou. Alexandre de Moraes recuando, acho que isso é um fato muito raro de se acontecer, mas vocês vão entender o porquê. A priori, me parece que determinar a retirada de uma matéria jornalística bem apurada, bem feita, que é isso que precisa ser investigado, não é algo que é muito saudável, digamos assim. Pausa. Faz o L, Vejo com muito ceticismo essa decisão do ministro Moraes. Havia outros recursos para o presidente da Câmara? Por exemplo, se houvesse ali inverdades, ele podia ali abrir um processo por calúnia, difamação, algo desse gênero? Era só o recurso ao Supremo pedindo a retirada da reportagem que lhe cabia, ou havia outros? O Supremo, por sua vez. Pessoal, melhor eu falando, esse cara é muito chato, essa turma aí, não quero ouvir essa turma não. O que aconteceu foi o seguinte, o Arthur Lira tinha várias publicações de pessoas acusando ele de ter agredido a esposa, quer dizer, ex-esposa. E o que aconteceu? O Alexandre de Moraes mandou retirar do ar todas essas publicações, inclusive matérias. Daí a Globo e a esquerda, de maneira geral, começou a fazer uma pressão, falando que o Alexandre de Moraes foi autoritário nesse sentido, quer dizer, pareceu autoritário. Quem diria, né? Alexandre de Moraes parecendo autoritário. Daí o que aconteceu? Olha só o que o Alexandre de Moraes fez. Sim, ele cedeu. Moraes revê sua decisão e manda redes voltarem a divulgar vídeo e reportagens com denúncias de ex-mulher contra Lira. Aí, meus amigos, parece que quando a esquerda pressiona, o Alexandre de Moraes ele costuma ceder. Não tô falando aqui que o ministro tem um lado, tá? Não tô falando isso. Até porque o Alexandre de Moraes é o ministro da Suprema Corte, é um cara que tem que ser respeitado. É um cara que ele tem uma capa preta grande, é um cara que tem uma caneta poderosa, então é um cara que tem que ser respeitado. Eu acho aqui que ele interpretou a lei de maneira, não de maneira criativa, ele interpretou ali realmente as profundezas da alma da lei, viu? Não, realmente aqui eu acho que eu acho que sem querer não, o Alexandre de Moraes não erra sem querer. Ele tomou uma decisão equivocada e falou, não, vou ter minha humildade aqui, vou retornar minha decisão e vou tornar público isso novamente, porque aqui nós temos que garantir o Estado democrático de direito. Essa é a resposta é padrão regulamentação da mídia, mas vamos lá, tem mais uma nova aqui, tá? A Daniela Lima foi atacar quem dessa vez? Quem que vocês acham?
foi atacar o Tarcísio e o presidente do Banco Central. Vamos reagir. Tem, gente, coisas que vocês viram, tipo o jantar, o convescote oferecido pelo Tarcísio de Freitas para o presidente do Banco Central, no qual depois o Júlio Wisiak, colunista da Folha, disse que Campos Neto havia levantado o dedinho e sinalizado que poderia ser ministro da Fazenda do Tarcísio em 2026. Assim, já bateu super mal para um presidente do Banco Central que é independente, né, sinalizar... Pessoal, toda essa rinha que o Campos Neto é completamente avesso ao governo Lula. É o sonho do Lula ter o Campos Neto na mão junto com o Banco Central e ficar na base da canetada baixando juros. Esse é o sonho do Lula, todo mundo sabe. Esse provável aceno que o Campos Neto deu ao Tarcísio é justamente porque o Tarcísio tá fazendo um governo decente. É justamente porque o Tarcísio ele não é envolvido em casos de corrupção. Quer dizer, pelo menos não até agora. É justamente porque o Tarcísio tá se mostrando ser um cara decente e tá fazendo um governo por São Paulo do qual muita gente de direita se orgulha. Então aqui ela tenta fazer uma comparação completamente negativa, mas se fosse fazer 2 pesos, 2 medidas, ela sabe que sempre foi o sonho do PT ter um Banco Central na mão para ficar baixando os juros na marretada. Pessoal, olha só esse livro aqui, ó. Olha só a grossura dele. Casa Grande Senzala. Eu quero que você comente aqui se você já leu esse livro, se você tá lendo, se você tem curiosidade de ler. O que acontece? Eu estou lendo esse livro e eu quero deixar uma sugestão aqui, na verdade eu quero deixar uma pergunta. Vocês querem que eu faça um review desse livro aqui quando terminar de ler? Vocês querem que eu faça inclusive um mini documentário? Eu acho que é interessante, mas eu quero saber de vocês. Se vocês querem, comente aqui embaixo assim: Casa Grande Senzala, eu quero. Porque é muito importante a gente valorizar a cultura do Nordeste e uma das minhas missões aqui no Nordeste é justamente isso. É a gente resgatar essa alta cultura aqui que foi perdida ao longo do tempo. Porque, pessoal, no Nordeste são 54 milhões de pessoas e o Nordeste sempre decide eleições no Brasil. Então, se a gente não conseguir virar a mentalidade do Nordeste, a gente não vai conseguir avançar o Brasil. Então, eu tô me aprofundando bastante em todos os tópicos e temas e referências que teve no Nordeste a respeito de cultura, e o Gilberto Freire, ele foi um dos maiores sociólogos do Brasil. Então, é um cara, quiçá do mundo. Então, é um cara que é muito importante a gente ter como referência. Eu vou ler esse livro e eu quero que vocês comentem aqui se vocês acham válido que eu faça esse tipo de review, esse tipo de documentário. E mais uma coisa, as gincanas aqui estão chegando. As gincanas, vocês sabem o que é, né? É eleição. E eu sou pré-candidato a vereador em Natal. E como vocês sabem, eu não utilizo um único real de dinheiro público. E se você quer me ajudar nessa luta, entre aqui na minha vaquinha, queroapoiar.com.br/FaustinoRN e faça sua contribuição, por mais simples que seja. Não liga pra grana, tá? Faz a tua contribuição da maneira do qual você possa, que não venha faltar pra você, mas que venha ajudar o seu amigo aqui que tá lutando por você e tá lutando por todo o Nordeste, pra gente fazer cada vez mais um Nordeste mais livre e um Brasil mais justo. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você assistiu até aqui também, se inscreve se ainda não é inscrito. Eu aguardo você até a próxima e valeu!